Fabiano. Todas as palestras que a gente realizar aqui no auditório, elas estão sendo gravadas e elas também estão sendo transmitidas via streaming, para quem quiser acessar. E por isso eu peço que todos usem o microfone, ok? Nós teremos agora a palestra Oficina de Programação e Arte, uma metodologia de inclusão digital em profundidade, com Etienne Delacroix. É isso? Exatamente. O Etienne é nascido na Bélgica, doutorado em Física nos Estados Unidos, alterna sua vida entre o meio acadêmico e o mundo artístico. Desde 91 está na América Latina, primeiro no Uruguai e agora no Brasil. Com vocês, então, o Etienne Delacroix. Obrigado. Eu quero agradecer ao Luciano Ramalho, que alguns conhecem aqui, que me impulsou a visões bastante caóticas. Então, é um assunto um pouco inconvencional e que talvez vai ser um pouco difícil para vocês se relacionar do primeiro jeito, porque muitos de vocês são desenvolvedores e gente que estão muito perto de questões técnicas. E questões técnicas são sempre delicadas, como você pode ver. Antes de entrar nos fatos, eu gostaria de falar do contexto. E o contexto, às vezes, é algo que muita gente não se dá conta da situação na qual estamos tratando de desenvolver tecnologia. Então, faz alguns anos estou trabalhando com mistura de alunos jovens na Universidade de Montevideo, que é uma grande universidade pública, bem quebrada, que não tem dinheiro, que está em um contexto bastante difícil. E esses alunos estão em um país que forma eles com um nível muito bom, mas eles não conseguem emprego. Então, eles estão todos formados para se regalar no norte. Eles emigram. Então, foi muito interessante de trabalhar com eles, a pensar o contexto global no qual eles trabalham. Estamos saindo de um período muito amplo, não? De 1 milhão de anos de formação da linguagem humana. E é bem interessante de dar-se conta que a situação que vivemos agora é radicalmente diferente. Eu vou tratar de rapidamente mostrar uma série de slides que toda esta tecnologia foi produzida em muito pouco tempo. São 30 anos, se produziu bilhões de computadoras e no mesmo tempo se produziu bilhões de novas pessoas. Nos anos 70, o Brasil tinha 80 milhões de pessoas e agora tem 190 milhões, 180 milhões. E é impressionante de ver como essa mudança produziu uma enorme quantidade de lixo, de sucata. E, no mesmo tempo, produz muitas pessoas sucata. Então, com os alunos, montamos uma disciplina que saiu radicalmente do padrão axiomático de aprendizagem e tratamos de ver na que medida poderíamos pensar essa matéria como se voltamos a um ateliê da arte. O ateliê do artista é um lugar onde as pessoas que trabalham se enfrentam de maneira bastante brutal com a matéria de seu meio. Então aí a ideia era de tomar essa matéria tecnológica como um meio expressivo em todos os aspectos. Então significa colocar essa gente lá a pensar na relação entre bits e átomos. E fazer isto a um custo marginal, insignificante.
significa mudarse un poco fora da preocupación para productos y mudar do lado da arte a una preocupación de valor simbólica. E a valor simbólica, nesse contexto, é a circulação do conhecimento. Então, o que passa? Os alunos que entram lá, eles têm que olhar a essa matéria e, primeiro, desenhar estratégias para ver que é que e que funciona e que tipo de poder computacional poder extractar disto. Então, eles têm que montar suas máquinas. Ninguém aprova a matéria se eles não montam a máquina. E as máquinas que eles montam são completamente diversas. São em caixas de fruta de plástico, com cubos e barras roscadas. Essa máquina, por exemplo, aqui foi um grande éxito porque ha permitido reformatar centos de máquinas em uma instalação que não tem nenhum parafuso e que crianças podem manipular. Então, tudo bem, monta a máquina, aí você tem algo para trabalhar. A segunda coisa é que você pode também olhar ao que não funciona. E tudo que não funciona, desoldamos. Então, se produziu uma massa de componentes, toda a história da primeira aula de matéria eletrodigital até o estanho. Fizemos um pré-processing de caminhões de sucata. Até agora tudo isso parece muito miserável, mas você agora tem que retomar isto em um contexto da arte. O meu trabalho, eu passo anos a me perguntar o que passaria na prática de um artista tradicional se ele sabia de programação. Então eu consegui, com muitos anos, desenvolver muito software em um contexto onde ninguém sabia nada de programação. E finalmente chegou a modelos bem legal, actuando em contexto completamente fora do mundo acadêmico, mas que implementavam essencialmente uma coisa. Na física, eu trabalho em pesquisa de partículas elementares, então eu estava já muito ao tanto de o que se pode falar uma epistemologia generativa. Significa que era um mundo onde uno busca a identificar alguns poucos elementos e a partir de lá montar modelos que generam muita coisa. Ora, se você, os alunos que olham a essa sucata, eles têm que também pensar o contexto. O contexto que comecei a falar é um contexto onde, a partir do século XVI, XVII, o que cambia, e o que generou esse cambio demográfico, talvez é a irrupção da matemática na linguagem. O fato que a partir de Newton, Leibniz, o ser humano ele pode começar a falar do espaço e do tempo em muitas escalas. E a se comunicar sobre muitas escalas, de uma maneira radicalmente diferente de antes. Este começou a generar indústria, máquinas, métodos de saúde. Então, aí vem provavelmente o início do desequilíbrio demográfico. E se você olha a dados demográficos, é fascinante de ver que estamos no ponto de inflexão da curva. Já se mostra, todos os modelos apontam na saturação. Então, tenho pouco tempo para falar desse assunto, mas as universidades, o ensino, ele fica organizado essencialmente a partir da parte horizontal da curva. Nossa tradição de linguagem ainda não incorporou a mutação. Está acontecendo, mas é muito difícil. E uma maneira de descrever esse cambio é de fazer uma observação. Tenho que
o que surgió en los años 50 fue finalmente que algunos séculos de pesquisa analítica, reductiva, de una realidad muy compleja, nos llegó al surgimiento generalizado da elementaridade, da granularidade. Bits, ácidos aminos na biologia, objetos na programação, gramáticas generativas na linguagem, uma minimal art, granularidade, normas, todo esto está em todos os lugares. Bases de dados são granulares. Então, há cambio que está acontecendo. Nos passamos de contexto de pensamento analítico a conceito generativo e que é completamente basado no poder computacional que está surgindo. É muito importante de voltar a pensar a futurologia dos anos 50, 60. Se falava de ano 2000 com carros no aire, prédios de vidro, saúde para todo mundo, fontes de energia infinitas, e não aconteceu. O que aconteceu foi, essencialmente, a lei de Moore. E muito poder computacional surgindo de uma maneira muito desequilibrada, porque permite reorganizar a produção de valor de uma maneira completamente diferente de antes. Então, o que passa é que você produz enorme aumento de produtividade de maneira totalmente desequilibrada. Então, eu como fiz todo esse trabalho bem solitário em ateliê de artista, mas com 15 anos de pesquisa em física na cabeça, foi toda uma progressão para concluir que havia jazida de produtividade que não estava usada, que era a arte. A arte, no final do século XX, assimilou a tecnologia em forma de consumo. Todos os projetos de arte e tecnologia apontam a usar tecnologia sem necessariamente entendê-la muito. Sem poder, as escolas de arte e de comunicação gastam muito dinheiro para ensinar Photoshop. E não podem descobrir a natura fundamental do meio que está subjacente a essa tecnologia. Então, agora estamos com o caso do Brasil, que produziu 100 milhões de pessoas, aumentou muito o sistema das escolas públicas, mas não conseguiu adequar ele ao desenvolvimento tecnológico. E vocês estão na linha de frente, essencialmente, porque providenciar logística tecnológica à rede legislativa em todo o país é evidentemente fundamento para qualquer mudança. Então, daí vinha a proposta. A proposta era dizer, seria muito interessante de criar nas universidades espaços curriculares, onde os jovens alunos que passam 4 anos a absorver muitos conceitos teóricos, sem poder realmente praticar nem contribuir a nada, poderiam trabalhar em turmas mixtas de engenheiros, de arquitetos, de educadores, de ciências sociais, a compartilhar núcleo de vocabulário sobre a tecnologia, sobre a computadora, tomando a computadora não como uma ferramenta técnica, mas como nexo social. Todo mundo hoje que quer participar na produção de valor agregada a nível reconhecível encontra a computadora no seu caminho. Então, as universidades têm muita dificuldade a contribuir a isto. Eles são maravilhosamente equipadas para produzir gente que conectam ao padrão global, a integração de sistemas muito sofisticados, mas individualmente os alunos ficam muito fracos frente a sistemas. Então,
ahí hicimos un experimento de una materia que era Oficina de Arte y Tecnología. Y se comenzó con 40 alumnos y en 2 años tenía 300 candidatos. Entonces, geró un entorno en Uruguay que era muy especial, porque conseguimos misturar gente de computación muy capacitados con gente que no sabía nada. Entonces, esas personas tenían una tarefa, era montar computadora y producir día a día una documentación de sus procesos de aprendizaje, mas por medio de programación. No usar nenhuma ferramenta comercial de produção de software, mas aprender a gestualidade do ciclo de desenvolvimento de programas. Então, esses alunos, eles começaram a produzir centos de páginas web de todo tipo, porque quando se fala de documentar com programação, com turmas mixtas de jovens alunos, era muito rapidamente óbvio que a única plataforma que todo mundo tem hoje em dia é o navegador. Todo mundo tem um navegador. Então fizemos muito trabalho com o navegador, com o browser, para ver como tornar ele em uma plataforma de desenvolvimento. Então daí começou a produzir muitas páginas de todo tipos. Essas páginas essencialmente contavam o processo de aprendizagem da gente. Então, por exemplo, esse sistema, esse framework de apresentação que uso, é um primeiro resultado desse trabalho. Esse framework é um programa Python que analisa uma parte, um arbor de meu HD, faz uma recorrida recursiva, e sabe como formatar o conteúdo de cada pasta. Então ele produz esse arbor de menu, que não podemos ver muito bem, automaticamente. E então este gerou uma metodologia do mostrador. Os alunos produzem agora uma variedade fantástica de mostradores, que são todos feitos em JavaScript. Mas eles usam Python como uma linguagem para produzir página web. Todo client-side. O mundo da inclusão digital foi essencialmente pensado por gente altamente capacitada e que trabalha do lado server-side. Problema que esse gera muita dificuldade em ter conteúdo. Então, muitos dos sistemas Plone, no qual eu vou chegar agora, são maravilhosas, mas têm um conteúdo muito rígido, muito formal, que é muito bom para gerenciamento de informação, não sei como dizer, administrativa ou acadêmica, mas muito difícil para usar com crianças, para usar em processo de aprendizagem, com gente que estão submetidos a uma enorme massa de nova informação e que não sabem como processar. Então, aí eu mostro que foi os primeiros trabalhos e você tem que entender que isto começou em um contexto muito fraco. Vale a pena ver como começou. Começou em uma faculdade quebrada, com laboratórios abandonados e gente não tinha espaços, mas tinham imensos espaços mortos. Então lá foi uma luta para dizer, bom, vamos mudar 3 geradores elétricos e fazer a sala de aula lá, com plástico. E o meu projeto inicial é um projeto oficina nômade, que obviamente era completamente impraticável, porque a organização das coisas é muito territorial. Então eu cheguei no Uruguai com essa mala. É interessante que essa mala permitiu imediatamente montar um laboratório muito simples e com uma topologia muito diferente da sala de computadora tradicional. Eu vou chegar a isto em um momento. Então, bom, este foi o início e lá começaram a cursar alunos. Em pouco tempo se conquistou
esa vieja máquina de generación de alta tensión que nos servía desde 15 años. Entonces estoy mostrando esto para você entender que para atacar esos problemas de inclusión digital en profundidad es preciso probablemente pensar no solo de una manera, mas tal vez de dos maneras. A sala de computadora geró essencialmente ese padrón de trabalho, ¿no? que todo mundo conoce. São telecentros, salas nas universidades. Este é o padrão de trabalho. O problema é que esse faz trabalho colaborativo muito difícil. Todo mundo recebe a mesma coisa. Então, nossos espaços foram uma pesquisa de ver como podemos produzir outro tipo de espaços. E eu vou mostrar o resultado. O que é engraçado é que agora na USP, desde alguns meses, conseguimos essencialmente produzir a oficina nômade. Este aqui foi uma instalação estática, totalmente feita com madeira, sargentos, coisas pesadas, pero já altamente móvel. Passaram lá talvez 500 alunos em 3 anos. Então, esse mudou para o Brasil a partir do Foro Social Mundial 2002, no qual eu participei a vários tipos de oficinas. E aí, bom, as oficinas eram diretamente enfrentando situações com nada. Não tinha nada e havia que conseguir qualquer coisa e fazer acontecer. Então, depois gerou outras oficinas, aquela no SESC, no SENAC, e cada vez iteramos essa técnica muito nômade de chegar com poucas coisas e fazer trabalhar pessoas. Então, finalmente, esse se instalou em São Paulo, na Escola Politécnica, de maneira muito precária, e são agora 15 meses que essa disciplina funciona. A meta dessa disciplina era de montar uma interface entre as universidades públicas e a necessidade de formação de multiplicadores. É um problema difícil a resolver, mas esse espaço aqui começou a funcionar muito bem. Conseguimos montar uma disciplina optativa na grade, na qual gente vem de todas as partes da USP, e até incluso da fora. E está montado de tal maneira que o Ministério da Educação poderia agora mandar 2, 3 professores cada semana, e eles simplesmente ficam no laboratório uma semana, e participam a uma aula, mas absorvem uma grande quantidade de agilidade frente ao meio. Depois eles voltam. E se você itera esse processo, você começa a ter dados metodológicos que poderiam efetivamente produzir projetos impactantes. Então esse é o método de trabalho. A gente enfrentam problemas gerais, sistêmicos, o contexto, e enfrentam questões particulares. Ninguém aprende a mesma coisa no mesmo tempo. Então é também uma incubadora de pesquisadores. E hoje em dia é evidente que o conhecimento tem que ser transmitido com a metodologia de pesquisa, e aprender a aprender. Esse é tipicamente um exemplo legal. Alunos teriam que apresentar um modelo do transistor. Então, esse modelo do transistor, na verdade, serve hoje em dia para explicar a crianças como imaginar o mundo dos componentes.
Porque la cuestión que enfrentamos todos son gente frente a telas que saben que bits existen, pero no saben exactamente qué son bits. Entonces lá, esa gente sabe también que chips existen, mas eles não sabem exatamente como imaginar esse paisaje. As escolas públicas conseguem perfeitamente bem acompanhar as crianças na tarefa de decifrar a cara do mundo, a cara visível do mundo, e este rola até entender que a chuva faz circular a água entre mar, rios e todos estes sistemas de vida, de biologia, mas todo para quando chega ao mundo invisível dos megahertz, dos nanômetros, dos terabytes. Então lá é o trabalho que nós fazemos. Essa criança que está descobrindo a realidade do chip que está dentro da computadora, ele sabe perfeitamente imaginar a cidade. Então aí você pode perguntar quantos habitantes essa cidade tem. Tem 15 milhões, tudo bem. Aí você pode começar a falar do processador como algo que tem 10 milhões de transistores. E de a pouco contar essas histórias. Então esses são os trabalhos que os alunos produzem. Você tem que entender que todo isto também está feito para agilizar os multiplicadores. Então, a cidade você pode facilmente imaginar com mapas. Então, o processador você poderia facilmente imaginar com um outro tipo de mapas. E em um semestre é muito interessante de ver como conseguimos mudar a percepção dos participantes. Bom, eu falei um pouco da epistemologia generativa, desta mudança, não? Que hoje em dia a quantidade de conhecimento que uno tem que ter é tão amplo que é preciso pesquisar como formatar currículum para dar gente um mínimo de elementos clave para poder integrar, generar, conectar conhecimentos. É uma tarefa difícil. Então, quando começamos a trabalhar com Zucata e olhando a matéria primária, foi interessante como esses elementos se conectaram a meu trabalho inicial de morfemas, que chegou a usar base de dados, a produzir todo um tipo de trabalho, que é pesquisa sobre conteúdo semântico da imagem, essencialmente, está usado para fazer isto. Só que agora, os elementos base mudaram para ser eles. E aí, um momento clave foi quando conseguimos entender como trabalhar com essa Zucata, a produzir o equivalente desses clusters, dessas agregação de morfemas que estão acima, conseguimos produzir módulos funcional, que são pequenas culturas, que são desenhos, esboços. Então, a partir de lá, se chegou a montar uma eletrônica modular, simbólica. E tá. Então, finalmente isto está generando duas coisas. Uma coisa é que a mala inicial desse projeto se tornou en esto. Então, isto aqui é uma mala que contém um laboratório completo. Aí está instalado no Parque Ibirapuera durante a TEIA, os eventos da economia solidária que aconteceu faz pouco tempo. Então, este foi muito interessante de ver que agora temos um padrão no qual podemos mandar equipos de 2, 3 alunos com a mala. E a mala tem 2 telas planas e vários elementos para montar computadoras.
y un sistema operativo Linux que fue compilado con UClipse para tener sistemas muy pequeños. Tenemos Linux que rodan en 386 con 4 megas de memoria y tienen Lua y hacen cosas maravillosas. Y ahora migró, conseguimos compilar Firefox, entonces tenemos ahora un entorno completo que puede usar Pentium 100. Ahora, es muy interesante de se preguntar cómo pensar las olas sucesivas de Zucata. Hay fundamentalmente un corte. A primeira ola de Zucata, que está agora saindo dos inventórios, é a ola que tem slots ISA e deep chips. E essa agora é poder computacional acessível, só que é absolutamente impossível de usar no padrão atual. Então poderia ser usado com muitos resultados com esse tipo de metodologia. Bom, este foi esse projeto de montar estruturas nómades com uma metodologia completa. Átomos e bits. A outra coisa que conseguimos foi receber molecadas de crianças no laboratório mesmo. Então aí vou mostrar 2 exemplos no qual os alunos que participam na disciplina receberam essas crianças. E eles tiveram que aguentar, participar. E foi muito interessante como os 50 crianças que entraram lá passaram o dia inteiro, se apropriaram de todo, não destroçaram nada e fizeram todo um trabalho com software que os alunos da disciplina desenvolvem. Em particular, estamos explorando uma metodologia do grafite cartesiano e tornar o navegador em um instrumento que permite desenhar e acumular coletivamente os elementos para fazer quadrinhos. Isso mudou agora para Python e, em particular, para TCLTK. Eu não quero falar muito de técnica, porque você vai discutir muitos pontos técnicos, pero a dificuldade de ter sistemas leves, miniaturizados, no qual é possível compilar, criou essa necessidade de usar um substituto para Python. Bom, a primeira coisa que fizemos com Python foi reprogramar o Blender para produzir uma descrição virtual do entorno. Então, não tenho muito tempo, então vai ser difícil de mostrar, mas a interface de Blender que conseguimos reescrever elabora completamente a interface do Blender, que é muito difícil. A curva de aprendizagem de Blender é muito difícil. É uma ferramenta produzida para equipos de profissional para produzir animações, mas nós reemplaçamos todo por algo escrito em Python e que acumula elementos em MySQL. Então, com isto, foi possível de criar coletivamente uma massa de elementos para desenhar os entornos de trabalho. Então, a oficina nômade não só tem a mala física, mas tem um modelo virtual, que agora permite imaginar situações como esta aqui. Imagina um telecentro tradicional. Imagina agora que você corta esse espaço com um muro de vidro. De um lado você tem as máquinas tradicionais, gente aprendendo a usar software de produção. Mas do outro lado, você teria esse outro entorno
no qual a gente monta máquinas. Tá, então aí você vê o laboratório atual como está instalado na USP. Seria muito interessante de experimentar com situações onde, do lado das máquinas do telecentro, se usa Blender para explorar virtualmente tudo o que se faz do outro lado. E é um pouco isto agora que estamos fazendo. Estudando como criar interfaces 3D muito simples, no qual crianças manipulam objetos da tecnologia, que depois eles podem manipular fisicamente. E este está começando a... Aí você vê momentos onde perdimos a sala e instalamos na aula no corredor. Porque era possível, assim, sem preparação, mudar a atividade. Então, todo isto era um pouco caótico, porque, na verdade, estou usando o sistema que uso para dar aulas. Não tenho PowerPoint, não tenho, como se chama, OpenOffice e tudo isto. Um dia vou ter, mas as urgências desses anos foi um trabalho físico completamente esgotante. Deixa-me, eu quero mostrar os últimos objetos. Não. Tá. Aí, tá. Então, esses são, por exemplo, pequenos amplificadores que a gente fabrica para fazer instalações que têm vocação artística. Só que essa vocação artística ele também poderia ter uma implicação social. Então, essa ideia de que Luciano inventou o título dessa palestra, ele falou de inclusão digital em profundidade, e ele mencionou essa ligação entre arte e tecnologia. Eu acho um título legal, mas ainda não tenho um título para esse tipo de trabalho. Está claro que o assunto aqui é de criar novos espaços curriculares multidisciplinar nas universidades públicas que fazem a interface entre os tecidos sociais que precisam de inclusão digital e os sectores que fazem pesquisa. Então é preciso pensar um tipo de espaço que está na intersecção entre ensino, pesquisa e extensão, que são os três eixos da universidade clássica. Esses espaços não existem. Porque a extensão é sempre tratado um pouco de maneira miserabilista para os pesquisadores, e o ensino está pasteurizado. Então, e talvez é necessário, essas coisas são inevitáveis frente à densidade do problema, mas talvez seria muito interessante de explorar parcerias entre trabalho a nível federal, a nível governamental, e o que está passando em universidades públicas. Então, aqui, essa foi uma maneira de propor um modelo. Quero terminar com isto. Opa. Então, a situação é aquela, não? Tem bits e tem máquinas. Então, é preciso fazer toda uma viagem para apontar à perspectiva do futuro. O que está passando hoje em dia é uma mutação profunda de nossa atuação sobre a matéria. A perspectiva do século XXI não é teleportação ou
transformação do ser humano em cyborg total, como muitas vezes a especulação sobre arte e tecnologia fala. Mas é provavelmente começo de visão da matéria a escala molecular em tempo real. Então, este implica uma agilidade física também, uma agilidade da imaginação, uma possibilidade para mais pessoas de imaginar o que está passando no mundo nano, no mundo gigahertz. Então, para isto, bom, tem que encontrar todo tipo de teatralização. Estamos trabalhando a teatralização do conhecimento. Como fazer surgir o entendimento. Então, aí exemplo de uma menina de desenho gráfico que consegui muito bem colocar a funcionalidade do chip sobre a peça real. Então, esse é muito legal. Aí, bom, a imagem da máquina inicial, ela se transforma para os participantes em isto. E depois você começa a remontar coisas. Então você eventualmente consegue montar fisicamente objetos que têm toda a sua articulação teórica, todo o seu processo de fabricação. E tudo isto funciona com software livre. Sim, hay uma... Bom, isto é do lado da fabricação. Aqui você vai ver do lado da programação, da manipulação. Então, aí você tem... Esse é o graficar. Aí as crianças vão escolher uma origem, não se vê, há ponto vermelho aqui, começar a desenhar. Fazer pixel graphics com JavaScript era uma loucura. Se usa uma layer per pixel. Então é muito pesado. Mas o resultado é muito interessante. Acumulamos muitos desenhos e agora estamos em processo de usar web service, técnicas de web services para poder acumular esses desenhos em base de dados. Que vai permitir fazer experimento de trabalho coletivo. Esse tema do grafite cartesiano é realmente que muita gente ainda não consegue bem explorar os espaços com números. Então aí, essa janela branca abaixo da tela é uma consola de programação. Você pode digitar comandos e ver, modificar os desenhos. Então, o resultado disto, está aqui. Então, todos são desenhos que agora têm uma descrição numérica, porque as crianças que fazem isto, eles podem ver imediatamente que cada forma que eles montam são números, e aprender a conhecer esses números, em um entorno muito simples. E com os alunos podemos também migrar esses objetos para Blender, como o Python trata de Python. Eu vou terminar mostrando a interface Blender e mostrando, creio que isto é suficiente para dar a vocês uma ideia da natura do trabalho. É um trabalho de interface. Tenho dificuldade a ver e a coordenar tudo isto. Mas... Então, aqui você tem Blender, só que esse Blender, ele usa Python Script para criar um outro tipo de interface aqui, que ainda é muito experimental, pero, tá? Eu vou usar,
Eu vou usar essa interface para carregar um objeto. Opa! Que é uma parte do laboratório. Então, esse objeto também se pode carregar uma descrição da iluminação, da câmera. Aqui. Tá. Então você nota que na janela da esquerda mudou a imagem, não é mais a mesma que aquela. Agora vou aplicar essa transformação na câmera e tudo isto são scripts Python que nós fizemos, não usamos mais a interface do Blender. Então aí também é um laboratório de aprendizagem de Python. Se está tornando muito interessante de integrar, encerrado. Tá bom, vou fazer simplesmente... Opa! Esto. E renderizar para terminar. Muito obrigado. Perguntas? Eu queria agradecer a tua participação, Etienne, é uma satisfação ter você aqui conosco. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação sua no FISLI em 2004, se eu não me engano. Então, a ausência do Luciano não foi uma perda, foi um ganho para nós, no aspecto que nós tivemos a oportunidade de ter você conosco aqui. Eu só queria fazer um comentário. No início da tua apresentação, você começou a mostrar toda essa parte de reciclagem de material, que acabou, acho que, culminando numa reciclagem intelectual para a gente repensar processo e uma série de coisas. Mas eu fiquei com assim, um feeling de que no discurso que você estava colocando, tinha um pouco de um discurso que eu já ouvi antes, em cima, aliás, dado pelo Fritjof Capra, no livro Ponto de Mutação. Eu não sei se isso é uma coincidência ou foi uma influência, essa questão de mudança de paradigma, do reducionismo e da mentalidade mecanicista para passar para uma mentalidade de síntese integradora, holística. Existe essa influência do Fritjof Capra no seu trabalho ou foi Great Minds Think Alike e uma coincidência? É mais isto, porque eu li o seu primeiro livro, o Tao da Física nos anos 70, quando eu era física, eu gostei muito. E depois, efetivamente, não li mais nada dele. Mas essa temática que você apontou é essencial, que todo mundo se dá conta disto. Então... Etienne, eu teria uma pergunta para ti. Como seria a questão da arte e a tecnologia? Como seria uma tecnologia tão abstrata como software e o hardware que você tem contato, mas assim uma coisa tão dura, tão inumana? Como é que você consegue dar sentimento ou incorporar a arte nessa coisa? Ok. Eu creio que ao centro dessa questão é a migração do paradigma da arte desde a noção de obra firmada, sacralizada, para processos. Então, relançar brevemente a apresentação, se posso, para mostrar um exemplo. Eu quero mostrar um exemplo de como entrar na questão do código. Se eu falo a jovens artistas de que é a programação do lado da arte,
eu vou falar que a programação é um processo de manipulação de um texto, exatamente como literatura. Só que esse texto está feito com poucas palavras. Então a literatura usa a linguagem natural, são miles de palavras, e uma linguagem de programação são um conjunto de palavras reservadas. E essas palavras reservadas, eles têm marcadores também, que marcam espaços, silêncios, alternativas. Então você aí lá descobre uma linguagem formal da expressividade computacional. E o resultado disto, eu posso mostrar uma menina de arquitetura que participou no curso por um mês, depois abandonou. Por exemplo, aqui você tem uma obra que é uma obra onde o artista pega um texto, corta com tesouras e desplaça e itera o processo como um algoritmo. Então, essa obra é como um algoritmo. Você pode reproduzir o algoritmo e cada obra vai sair um pouco diferente. Então você vai ter uma relação entre um padrão abstracto e sua encarnação material. O resultado desse discurso foi que a menina simplesmente produziu isto. E foi muito legal isto, simplesmente ver isto. Ela associou a topologia do código HTML com as bonecas russas. O HTML abre e fecha. E depois outra boneca abre e fecha. Bom, esse é tipicamente um processo artístico que liga a abstração à gestualidade. Então, não sei se isto responde. O jazido da arte para contribuir à integração digital é muito grande, só que ainda o mundo da arte está absorvido, digamos, para a indústria de mídia e produz obreiros da indústria de mídia e não produz multiplicadores. Então, um bom lugar para fazer isto seria esse tipo de espaços na universidade, só que eles têm que ser abertos a gente que não são da universidade. Esse é sutil e pode ser resolvido de maneira contractual, a um custo extremamente baixo. Mais perguntas? Não. Agradeço, Tini. Muito obrigado pela sua presença.